material de hoje foi, tipo, descobrir o truque de mágica enquanto o ilusionista ainda tá lá no palco, sabe? Com certeza, é exatamente essa sensação. Pois é. Nós tivemos acesso a uma transcrição muito detalhada, uma transcrição de uma aula técnica, um verdadeiro manual de instruções sobre copywriting persuasivo e a arte do storytelling, né, de contar histórias para vendas. Um roteiro cirúrgico, eu diria. Exato. Em outras palavras, é o roteiro de como prender a atenção humana e convencer qualquer pessoa a comprar um produto na internet. E a nossa missão nesta imersão analítica de hoje é decodificar essa engenharia invisível. Aquela engenharia que opera bem por trás daquelas histórias super emocionantes. Isso, histórias que atingem a todos nós diariamente, através de anúncios, vídeos e páginas de vendas. Então, meu caro, certo, vamos desempacotar isso, porque o nível de detalhe metodológico que esse instrutor passa para os alunos chega a ser assustador de tão preciso. Olha, a frieza analítica dessa seleção me deixou impressionado logo de cara. O que a gente tem em mãos aqui não é tipo um simples guia de redação publicitária. Não mesmo. É um mapeamento profundo da vulnerabilidade humana transformado em um processo de vendas. E o texto começa estruturando a narrativa bem pela base, que é a escolha do protagonista. O elenco da copy, né? Isso. O instrutor ensina a escalar o elenco com a mesma precisão que um diretor de cinema escolheria o ator principal para um drama vencedor do Oscar. Ele categoriza os porta-vozes em 4 arquétipos muito pragmáticos. Eu achei essa parte muito reveladora. O primeiro tipo que ele descreve na aula é o especialista que sofreu do problema e o superou. A figura clássica. Clássica. A pessoa que tinha a mesma dor de quem está assistindo ao vídeo, encontrou a saída através de muito estudo e agora domina o assunto. Mas o segundo tipo, ele traz uma nuance um pouco diferente, que é focado no especialista que nunca teve o problema, mas ama a audiência e já ajudou muitos. O arquétipo do médico, geralmente. Exatamente. O texto usa o exemplo de um médico focado em uma doença específica. Ele não precisa ter tido a doença para gerar conexão, porque a autoridade sabe da dedicação e da empatia clínica por centenas de pacientes. O que é fascinante aqui é a função mecânica de cada um desses perfis. Eles são verdadeiras engenharias sociais desenhadas para desarmar o ceticismo natural de quem consome a internet hoje. A gente está cada vez mais cético. Muito mais. Então, quando o redator escolhe o especialista que já sofreu com um problema, ele está criando uma ponte inquebrável de identidade. Já um médico que ama a audiência, ele entra para suprir uma necessidade de autoridade paterna ou materna. E o manual reconhece que a barreira muitas vezes nem é a falta de informação, né? Exato, é a falta de proximidade emocional. E aí que entram os 2 últimos personagens desse elenco. A pessoa comum. Isso, a pessoa comum que venceu a dor. A transcrição da aula foca muito no poder de alguém que não usa jaleco, que não tem diplomas na parede, mas que apenas sofreu terrivelmente e tropeçou em uma solução inusitada. E o quarto perfil da lista que eu achei, assim, o mais apelativo... Aquele do marido. Isso. O instrutor destaca isso como uma verdadeira máquina de vendas lá no mercado americano. É a pessoa comum que viu alguém que ama sofrer e ajudou. É uma dinâmica muito forte. Muito. O exemplo citado no material é um clássico. É o marido narrando, com muita riqueza de detalhes, a luta exaustiva da própria esposa contra o peso ou contra dores articulares crônicas. O foco não é a dor dele, percebe? É a dor de ver quem ele ama desmoronar. A escolha do marido como narrador da dor da esposa é uma manobra psicológica brilhante dentro dessa estrutura. Brilhante e um pouco manipuladora, né? Totalmente. Porque ela transfere o peso da vergonha. Muitas vezes, a pessoa que sofre com o problema não quer ouvir outra pessoa falando sobre a própria dor de forma tão crua. Dá vontade de fechar o vídeo. Exato. Mas ouvir o parceiro falar sobre a dor dela com compaixão e desespero para ajudar, isso valida o sofrimento de quem está assistindo. Cria uma conexão de confiança imediata, completamente livre de julgamentos. Nossa, e sobre essa questão da autoridade, tem um atalho mencionado nas anotações da aula,
que é muito revelador sobre como a indústria funciona na prática. A parte dos títulos, né? Sim. O instrutor avisa aos alunos que se eles não tiverem uma parceria real com um médico ou um nutricionista para assinar o produto, isso não deve parar o projeto. De jeito nenhum. A recomendação clara na transcrição é usar títulos genéricos que soem importantes. Tipos como pesquisador independente ou diretor de pesquisa. É um truque semântico. Um truque, porque, segundo o texto, esses rótulos geram o peso de autoridade necessário para apoiar o texto de vendas, mas sem cruzar a linha de problemas legais. Eles não estão fingindo ser um profissional de saúde registrado. É tipo um jaleco branco mental costurado sobre medida. É uma construção de autoridade puramente percebida. O cérebro humano escuta a palavra pesquisador e imediatamente desliga uma parte do filtro crítico. A gente assume que é um método científico por trás daquela história. A gente compra a ideia. Compra na hora. E uma vez que o redator veste o personagem com essa roupagem de pesquisador ou com a empatia do marido sofredor, o manual entra na espinha dorsal da copy, que é a estrutura narrativa. E eles não pegaram fórmulas literárias tradicionais intactas, né? Não, eles precisaram adaptar a dramaturgia para a era da atenção fragmentada da internet. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a aula entra no que eles batizaram de framework da jornada do herói reduzida. O argumento do material aí é bem incisivo. A jornada do herói clássica do Joseph Campbell, aquela que a gente vê em filmes épicos de Hollywood, ela demora muito. Demora demais para um anúncio. Se um vídeo de vendas demorar meia hora só construindo o mundo ordinário do personagem, quem está assistindo simplesmente fecha a aba do navegador e vai fazer outra coisa. Ninguém tem paciência. Nenhuma. E para resolver isso, o mercado hackeou o conceito, destilando a jornada em apenas 4 passos cronológicos. O primeiro passo, e isso é muito bem delineado na aula, é uma apresentação focada exclusivamente na dor cotidiana. O porta-voz não começa o vídeo falando de suas grandes vitórias acadêmicas ou do tamanho da sua empresa. Não, ele vai direto na ferida. Direto na ferida. A narrativa abre imediatamente com os sintomas de uma vida frustrante, espelhando a rotina de quem assiste. É uma ancoragem imediata no problema. E assim que essa conexão sombria é estabelecida, a estrutura avança para o segundo passo, que é metodologicamente vital para a conversão financeira, que é invalidar todas as soluções tradicionais que o público já tentou e falhou. O exemplo que o instrutor usa para ilustrar essa invalidação é supervisual. Ele cria uma personagem fictícia lá chamada Maria, uma mulher de 30 anos que mora em São Paulo. A persona perfeita para esse mercado. Sim, e no roteiro de vendas, desenhado na aula, a Maria vira para a câmera e diz algo como: "Olha, eu tentei de tudo. Fiz a dieta cetogênica, cortei todos os carboidratos da minha vida, cheguei a me matar por 1 hora inteira na esteira todos os dias e a balança simplesmente não se moveu." Essa lista de falhas não é acidental. De forma alguma. O texto explica que listar a esteira e a dieta cetogênica serve justamente para tirar a culpa das costas de quem ouve. A mensagem nas entrelinhas é muito clara. A culpa não é da sua falta de disciplina, a culpa é dos métodos falhos da indústria. Essa absolvição da culpa é o terreno fértil necessário para plantar a nova solução. Se a audiência ainda acreditar que basta fechar a boca e correr na esteira, não há o menor motivo para comprar um novo método. Eles precisam invalidar o status quo. É obrigatório. Mas a narrativa não pode apenas oferecer a solução logo em seguida, tipo um passe de mágica. A tensão precisa atingir um limite quase insuportável. É por isso que o terceiro passo da estrutura reduzida é o chamado fundo do poço. E o instrutor ressalta que precisa ser um fracasso monumental. Tem que ser um evento agudo e muito humilhante. Nossa, e a descrição desse fundo do poço na história da Maria é o que segura qualquer pessoa na cadeira. O material roteiriza a cena onde a Maria está em um jantar de família, com a casa cheia. A pior situação possível. O pior pesadelo. No meio da refeição, diante de todos os convidados, a sogra dela aponta e diz em alto e bom som: "Maria, você não vai fazer uma dieta para emagrecer, não? Você já está muito gorda." Que brutalidade. Muito. A aula trata esse momento de humilhação pública como a gota d'água.
A dor atinge o ápice e é exatamente depois desse choque de constrangimento que o quarto passo entra como um alívio imediato, A busca furiosa por respostas. que culmina no encontro com o guru, ou com a descoberta do mecanismo secreto. A Maria, completamente devastada pela sogra, pesquisa madrugadas a fio até achar um artigo obscuro de um médico que revela o verdadeiro motivo do ganho de peso. É a mecânica de tensão e resolução em estado puro. A humilhação cria o pico de urgência. Sem a urgência provocada pela fala cruel da sogra, a Maria do roteiro talvez apenas voltasse para a esteira no dia seguinte, conformada. O desespero a força a buscar o atalho. Que é o produto sendo vendido. Esse passo a passo ilustra bem por que é tão crucial entender essa dinâmica. Para quem acompanha essa análise hoje, ter a consciência dessa fórmula arquitetada cria uma espécie de barreira analítica. Compreender que, após a invalidação da dieta, sempre vai vir o fundo do poço social. Exato. Isso permite reconhecer quando as emoções estão sendo artificialmente guiadas por uma copy de vendas que é muito bem escrita. Tira completamente a mágica do processo, deixando só as engrenagens ali à mostra. Mas, colega, durante a leitura desse material, vendo como eles constroem cenas tão específicas como essa da humilhação no jantar, me surgiu uma curiosidade inevitável sobre o processo criativo. Sobre de onde vem isso tudo. De onde esses redatores buscam tanta inspiração para esse drama humano? A criatividade deles tem que ser inesgotável para inventar tragédias pessoais envolventes semana após semana. Aí é que tá. A diretriz da aula para resolver esse problema de criatividade é surpreendentemente pragmática. A regra de ouro é: não invente do zero. Eles não inventam? Não. O instrutor recomenda veementemente que os profissionais não confiem na própria imaginação para criar essas dores. O método ensinado é a modelagem de dores reais. Eles orientam os alunos a executarem um processo bem agressivo de mineração. Mineração de histórias? Sim, mineração em locais onde as pessoas deixam as defesas de lado e desabafam publicamente na internet. O objetivo é capturar um vocabulário exato da frustração humana para que o texto de vendas não pareça publicidade, mas sim um espelho. É uma verdadeira escavação de traumas na internet. O texto detalha a rotina de vasculhar sessões de comentários no YouTube em vídeos sobre depressão ou obesidade, garimpar aquelas postagens longas em grupos fechados do Facebook e analisar fóruns de discussão. É lá que está o linguajar real. Mas o exemplo de mineração que a transcrição destaca mesmo como um pote de ouro vem da literatura. A fonte cita o caso de um livro escrito pela esposa do apresentador Tiago Leifert, que é usado na aula para demonstrar como encontrar material bruto de dor. Esse exemplo da aula é muito revelador. Demais! O instrutor lê para a turma de redatores um trecho onde a autora escreve uma carta brutal direcionada a si mesma olhando no espelho. As palavras selecionadas nesse trecho carregam uma severidade que um redator iniciante teria muito receio de inventar. O documento reproduz as frases onde ela se chama de uma baleia, de uma porca gorda. É muito pesado. Ela questiona o formato do próprio rosto, as bochechas ridículas, e pergunta a si mesma, no momento de pura autoflagelação, se não vai parar de comer, ou se o objetivo é virar uma baleia assassina. E o professor lê isso com orgulho na aula. A orientação dele é muito clara. Ele mostra essa vulnerabilidade extrema e diz que é exatamente assim que as pessoas se martirizam na vida real, e que esse nível de crueldade interna é o molde perfeito para o fundo do poço de uma copy. Pegar a vulnerabilidade que foi documentada num livro e transplantá-la para um roteiro de conversão de vendas. E além desse livro, o instrutor também apresenta cases de sucesso lá do mercado americano para provar que a crueldade vende. Sim, ele menciona exemplos clássicos de faturamento alto. Ele cita uma copy muito famosa, escrita por um redator chamado Chris Haddad, um texto que aparentemente gerou milhões em receita. O ponto central de retenção dessa carta de vendas é uma cena de rejeição conjugal. Outro gatilho pesadíssimo. A narrativa descreve o momento em que o marido tenta um abraço carinhoso e a esposa recua agressivamente, gritando: "Não me toque, sou gorda e nojenta, sempre serei gorda e nojenta." O instrutor aponta essa repulsa física e verbal como o gatilho perfeito. E já validado financeiramente, né? Para tocar na ferida do público. Sim. Humana em commodity. A engrenagem do marketing de resposta direta, quando chega nesse nível de intensidade,
atua como um gigantesco radar de angústias. Rastreamos os cantos da internet onde as pessoas estão sangrando emocionalmente. Capturamos as palavras exatas que elas usam quando se sentem inadequadas e reempatutamos esses relatos em narrativas validadas para gerar transações. A empatia se torna uma ferramenta de alavancagem comercial milimetricamente calculada. Então, o que tudo isso significa? Significa que aquele vídeo longo que prende a respiração de quem assiste, trazendo lágrimas aos olhos antes de revelar o preço do produto, muito provavelmente é um Frankenstein emocional. Uma coxa de retalhos, basicamente. Uma colcha de retalhos costurada com comentários reais do YouTube, diários publicados e desabafos em fóruns. Mas se o processo de mineração manual já soa invasivo, a transcrição avança para um módulo que parece ter saído de um filme de ficção científica. A partir da inteligência artificial. Eles ensinam a terceirizar a criação dessas humilhações para IA, usando o ChatGPT para roteirizar o fundo do poço. E a abordagem ensinada não é apenas pedir de forma simples para a máquina escrever uma história triste. O documento traz instruções bem táticas de como burlar as travas de segurança da inteligência artificial. Os famosos jailbreaks. Isso. Sistemas como o ChatGPT possuem filtros éticos projetados justamente para evitar a geração de discursos humilhantes ou ataques pessoais. A aula demonstra que o redator precisa usar comandos altamente específicos, os prompts, que exigem que a IA atue fora desse padrão ético. É impressionante a manipulação do sistema. O comando instrui a máquina a gerar diálogos mesquinhos, cruéis e, usando as palavras do próprio instrutor no material, frases que alguém nunca deveria dizer a uma mulher sob nenhuma circunstância. E os resultados práticos que o material mostra são de embrulhar o estômago pela precisão com que são gerados. O instrutor relembra uma ideia gerada pela IA que remete a uma copy antiga e muito rentável. Aquela do avião. Essa mesma. A cena de um voo comercial onde a aeromoça para no corredor e cobra em voz alta 2 passagens de uma passageira. Anunciando para todo o avião que ela ocupa 2 assentos e, portanto, precisa pagar em dobro. Exatamente. Mas o método vai muito além de humilhações públicas por estranhos. O instrutor bate muito na tecla de que a maior carga emocional conversora não vem de desconhecidos no avião ou na rua. A dor que realmente faz o cartão de crédito sair da carteira vem das falas de maridos, sogras e principalmente dos próprios filhos. A lógica operacional por trás disso é que o ataque vindo de dentro do círculo íntimo de confiança destrói as barreiras emocionais de uma forma fulminante. Um comentário maldoso de um estranho gera raiva. E um comentário maldoso do próprio filho gera uma inadequação profunda e imediata. E a aula demonstra esse poder na prática com um prompt focado em extrair do ChatGPT frases inocentes, porém super constrangedoras, de uma criança questionando a obesidade da mãe. A resposta que a máquina cospe de volta, que está transcrita lá no material, mostra uma inocência cruel perfeitamente fabricada. O algoritmo sugere que a criança diga algo como: "Mamãe, por que você é tão gorda? Você não pode ser magra como a professora." Uma frase fabricada por uma máquina, focada em destruir a autoestima. E as variações geradas continuam testando os limites dessa dor social. Outra sugestão da IA coloca a criança dizendo que a mãe vai envergonhar a família inteira na piscina porque não tem como usar biquíni. Ou apontando no meio do parque que ela é a única mãe grande demais para escorregar com os filhos. E o professor apresenta essas frases de algoritmos frios para os alunos e crava que qualquer uma delas serviria tranquilamente como fundo do poço devastador de um texto de vendas. O que me assustou foi o refinamento disso. O aspecto mais refinado desse método é a sistematização da ambiência. Após a inteligência artificial entregar essa frase núcleo de impacto, o fluxo de trabalho exige que o redator peça para a máquina expandir aquele momento isolado em uma cena cinematográfica tridimensional. Adiciona cor à cena, né? A IA é usada para adicionar texturas sensoriais, iluminação e contexto. Tudo isso garantindo que o golpe emocional não seja apenas lido, mas sentido por quem acompanha o vídeo. É impressionante ler como eles pedem essa expansão no material. A transcrição mostra o resultado final gerado pelo ChatGPT para aquela frase da professora. O algoritmo cria uma protagonista chamada Sarah. Ele cria todo um cenário de contraste.
Sim, a IA não joga a ofensa do nada, ela prepara o terreno, descrevendo meticulosamente uma manhã de primavera, com raios dourados de sol entrando pela janela, enquanto a Sarah saboreia um café com seu sorriso acolhedor. Tudo transmite uma paz absoluta. E, de repente, o filho dela, nomeado pela máquina como Lucas, que é descrito como um menino curioso e doce, franze a testa e dispara a pergunta devastadora sobre por que a mãe não é magra como a professora. O bote. O roteiro descreve a Sarah engolindo em seco, o sorriso desaparecendo. A máquina desenhou o contraste perfeito. A iluminação brilhante da manhã, batendo de frente com a escuridão do comentário do próprio filho. Nós estamos presenciando a automação do gatilho empático. A tecnologia não está apenas ordenando palavras gramaticamente corretas. Ela está simulando a cadência do trauma humano. É um roteiro de Hollywood feito em 10 segundos. No entanto, o próprio documento traz uma ressalva metodológica essencial para a gente manter a nossa análise aqui completa sobre todo o escopo da aula. O instrutor reconhece, de uma forma bastante tática, que o mercado não é estático. Ele muda o tempo todo. Ele alerta aos alunos que essa carga dramática pesada tem um limite de eficácia, especialmente no contexto atual do mercado digital brasileiro. Ele faz uma pausa na aula para falar exatamente sobre a fadiga da audiência. A fadiga do drama. O texto menciona que o mercado de produtos digitais no Brasil, principalmente aquele nicho de produtos com direitos de marca própria, os PLRs, saturou as pessoas de tanto bater na tecla da tragédia. Os consumidores começaram a identificar o padrão. Virou clichê. O instrutor chega a brincar que os redatores massacraram as histórias de fundo do poço, deixando o público totalmente anestesiado. Por causa disso, o manual também se dedica a ensinar uma via alternativa, que é a abordagem direta, focada na lógica e não na lágrima. É uma demonstração clara de que a emoção é um recurso modular para eles. Ele pode ser ligado ou desligado de acordo com as métricas de conversão de cada nicho. O material evidencia que, para públicos mais céticos, como os que buscam soluções de renda extra ou investimentos, a jornada prolongada de dor se torna um obstáculo. A pessoa quer ir direto ao ponto. Nesses casos, a instrução é pular completamente a narrativa da infância sofrida ou do jantar humilhante. O texto de vendas apresenta a autoridade do especialista de forma seca e corta diretamente para a revelação do mecanismo exclusivo que promete resolver o problema financeiro. A credibilidade técnica acaba substituindo o drama emocional. É uma capacidade de adaptação brutal dessa indústria. E recapitulando o que a gente descobriu nas entrelinhas desse documento de hoje, a aula revela como protagonistas são desenhados em laboratório para eliminar o ceticismo, seja através do jaleco do pesquisador ou da empatia de um marido. Vimos também a jornada heróica ser espremida em uma fórmula implacável de 4 passos. Uma fórmula focada em invalidar o que existe e forçar a descida até um fundo do poço social. Descobrimos que a matéria-prima do drama não é a ficção, mas confissões literárias e lamentos coletados em sessões de comentários na internet. E, no ápice de todo esse processo, nós presenciamos o treinamento de inteligências artificiais para simular a inocência cruel de uma criança em uma manhã ensolarada. Tudo para maximizar a retenção em uma página de pagamentos. Sem dúvida, essa transcrição é uma das mais profundas aulas de engenharia reversa do comportamento humano aplicadas à escala da internet que nós já analisamos aqui. É uma visão de bastidor incrível. A relevância prática de dissecar um material de bastidores como esse é justamente o poder da antecipação. O conhecimento sobre essas estruturas age como um escudo cognitivo para qualquer pessoa conectada à rede. Entender que a vulnerabilidade é minerada e que a humilhação é roteirizada, ao ler muda alguma coisa, já bateu aquela irreversivelmente a lente sensação através de da que qual a algumas gente enxerga palavras o simplesmente conteúdo digital. convencem O e outras consumo não. deixa Pois é, de ser o segredo, passivo para muitas quem nos vezes, ouve está numa agora. coisinha Passamos a chamada enxergar os storytelling. andames É a arte de invisíveis que pegar um texto sustentam comum e toda a transformar comoção. em É algo quase como que ganhar um convence de verdade. superpoder de Pra gente dominar raio-x essa na arte, a gente montou um internet, meu kit de caro. ferramentas bem A partir do momento em que Primeiro, um a gente vai vídeo entender por patrocinado que as histórias começa e a funcionam tão pessoa bem. na tela Depois solta vamos aquela escolher velha quem vai ser nosso frase: herói.
Eu criar um sei esqueleto exatamente pra essa pelo que você narrativa, está de onde a gente passando. acha essas O histórias nosso de radar verdade, interno e, por já fim, apita. como a inteligência prevemos os artificial pode dar uma próximos mãozinha passos. nisso tudo. A gente Vamos fica nessa. prevendo Ok, em vamos qual começar pelo minuto a começo. solução O infalível do porquê. guru vai Antes de aparecer aprender a logo montar uma após o história, a gente relato de precisa sacar fracasso. o que Essa acontece na nossa cabeça. previsibilidade quebra Tipo, completamente por que o cérebro encanto humano persuasivo. se conecta E isso muito levanta mais uma com questão uma boa importante, algo narrativa para do que refletirmos, com uma que lista vai muito fria além de das fatos e técnicas números. descritas no Olha manual só que a gente leu. diferença. O que É seria? gritante. Considerando o De um avanço lado, a gente tem contínuo aquela e a frase de sofisticação da Nosso inteligência produto ajuda artificial no controle em de replicar peso. os nossos Tá, é um traumas fato. mais Mas e íntimos daí? com tamanha Agora, precisão olha o outro literária, lado. Eu tinha chegaremos ao tanta momento em vergonha que que será escrevia baleia cognitivamente assassina em cartas pra impossível mim mesmo. distinguir um Aí, desabafo tudo mudou. humano real O de primeiro, um só algoritmo de informa. conversão O segundo, milimetricamente nossa, ele te treinado. pega É pelo uma estronco, fronteira né? perigosa. É essa a E o mágica. mais intrigante, Beleza? se Toda o boa suar história frio tem que ter um ou o protagonista. aperto no E peito aqui que a vem a leitura primeira de uma grande história decisão, nos talvez a causa mais for importante de todas. biologicamente Quem vai ser o real, nosso herói? a Porque, origem olha, artificial essa escolha dessa que vai ditar narrativa todo o clima da reduz história, o o impacto jeito que ela vai ser tem sobre contada. nós. E a boa Minha notícia nossa, é que a essa é gente não daquelas precisa perguntas que quebrar a ficam cabeça ecoando inventando na alguém do mente nada. e mudam Existem totalmente a basicamente forma da quatro gente tipos, olhar quatro para a modelos próxima de aba que personagem abrindo o navegador. que funcionam, Com que é uma certeza. beleza Fica pra aqui o criar essa convite para conexão que e cada confiança na mente hora. curiosa E que são esses acompanhou aqui, a ó. nossa Pode ser o investigação de especialista, hoje aquela passe a pessoa que passou observar pelo os mesmo roteiros perrengue, achou a invisíveis saída e que virou tentam craque guiar no as nossas assunto. emoções Ou então tem um diariamente na especialista que se internet. importa, A que nossa talvez análise nunca teve profunda problema, fica por mas já aqui, ajudou com uma o galera mapa com da isso. persuasão Depois revelado, vem a pessoa mas comum, com a que fronteira sofreu, entre a achou a máquina solução, e a mas não emoção é nenhum cada expert. vez mais É gente como a borrada. gente. Um E por grande último, abraço a para quem está pessoa nos comum que ouvindo se e até a importa, nossa que viu próxima alguém que ama imersão muito nas passar por um engrenagens da aperto e informação. ajudou. Cada um deles cria um tipo diferente de confiança. Certo, já temos o nosso herói. Agora ele precisa de um caminho para seguir. Um mapa, né? E é aí que entra a nossa próxima ferramenta do kit. Uma estrutura, um esqueleto que já foi testado e funciona. É tipo a planta baixa da nossa história. Mas calma, não precisa ser aquela jornada do herói de filme super complexa. Porque a gente precisa aqui, usamos uma versão mais enxuta, focada naqueles momentos-chave de emoção. É a mesma ideia, só que otimizada para ser rápida, direto ao ponto e pá! Impactante. E essa estrutura é genial, porque ela é simples. A gente começa apresentando o personagem e criando uma conexão. Depois, mostra tudo que deu errado, as tentativas que falharam, até chegar no clímax emocional. Aí sim vem a busca e, finalmente, a descoberta da solução. Só que, atenção aqui. De todos esses 6 passos, tem um que é o mais poderoso de todos, de longe. Mamãe, por que você é muito mais gorda que a minha professora? Pronto. Esse é o passo 4, o fundo do poço. Aquele soco no estômago. O momento de clareza que dói, mas que faz a pessoa não ter outra escolha a não ser mudar. É o coração da história. É o ponto de virada que move tudo que vem depois. Legal, a gente tem o esqueleto da história. Mas um esqueleto vazio não serve para nada, né? Ele precisa de algo real. E isso nos leva à próxima ferramenta. Onde a gente acha essas histórias de verdade? De onde saem esses momentos tão genuínos? E a resposta é bem simples. Elas não são inventadas. As melhores histórias, aquelas que realmente pegam, são modeladas em cima de experiências reais. A autenticidade tem uma força que é muito difícil de imitar. As pessoas simplesmente sentem quando uma coisa é de verdade. Tá, mas onde é que a gente garimpa esse ouro todo? A resposta é em todo lugar. Pensa bem, depoimentos no YouTube, vlogs, biografias, até em fóruns como Reddit ou grupos de Facebook e sessões de comentários. Nesses lugares, nossa, é uma mina de ouro de emoção pura, de detalhes que só quem viveu sabe contar. É gente real falando das suas dores, das suas vitórias. Imagina só essa cena aqui. Um marido vai abraçar a esposa e ela se afasta, gritando: "Não me toque, eu sou gorda e nojenta. E você sempre gorda e nojenta." É uma fala fortíssima. E por que ela funciona tanto? Porque ela é real. Isso prova que algumas emoções, algumas situações já estão meio que validadas, sabe? A gente já sabe que elas conectam com as pessoas. Beleza, chegamos na nossa última ferramenta. A gente vai falar de inteligência artificial. Mas calma, a ideia não é pedir para a IA escrever a história inteira para a gente. A gente vai usar a IA como uma assistente para ajudar a gente a achar justamente os momentos mais fortes da história. O pulo do gato para usar bem a IA é ser mais esperto que ela. Se a gente pede uma coisa genérica, tipo, escreva uma história triste sobre problemas de peso, o que vem de volta? Um monte de clichê. Agora, se o comando é mais inteligente, me dê 20 coisas humilhantes que alguém nunca deveria dizer a uma mulher com sobrepeso. Aí a coisa muda. A gente vai direto na ferida, sabe? O resultado é um material muito mais cru, muito mais real. Esses tipos de comandos são a chave para a gente achar o momento do fundo do poço.
Por exemplo, pedir para a IA expandir aquela frase que a gente viu. Mamãe, por que você é muito mais gorda que a minha professora? Isso pode gerar umas ideias de diálogos e cenas de uma honestidade brutal. E é esse material que vai ser o coração da nossa virada na história. Pronto! Com isso, o nosso kit de ferramentas está completo. É só juntar tudo, escolher o herói certo, colocar ele naquela estrutura de 6 passos e dar vida a tudo isso com histórias de verdade, com a ajudinha da IA para encontrar os melhores momentos. Fazendo isso, a persuasão vira quase uma consequência natural. E aí, fica a reflexão final, né? Que história poderosa ainda não foi contada?